Dia, com alegria, meus amores. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então nós vamos hoje começar com português. Vocês vão lá, pega o livro de português, o livro didático de português, na página 25. Olha aqui, ó. Nós vamos trabalhar hoje entrevista, gênero textual, entrevista. Vocês dão pausa aí no vídeo para vocês organizarem aí o ambiente de estudo e pega o livro de português, lá na página 25. Então, tia Suzana vai começar. Então, aqui, clique no texto. Então, nós já trabalhamos a biografia, nós trabalhamos a autobiografia, agora nós vamos trabalhar entrevista. Eu não sei se vocês já viram na televisão, né? Na televisão passa muito, né? Entrevistando as pessoas. O que acontece? Aquela pessoa que vai entrevistar, ela faz perguntas e o entrevistado, ele vai responder as perguntas feitas. Então, a entrevista que tia Suzana vai ler para vocês aqui é de um blog que fez com Márcia Leite, né? Vocês conhecem Márcia Leite, não é isso? Aquela lá que fez a autobiografia dela, aquela grande autora dos livros, não é? Que escreveu muitos livros, que ela aprendeu a ler, né? E escrever com a voz dela, né? Com letrinhas de plástico. Então nós vamos hoje conhecer, né? Um pouco mais sobre a vida de Márcia Leite em uma entrevista. Então vocês vão organizar aí, pega o livro de português e vocês vão colocar o dedinho ou com os olhos acompanhando a leitura de tia Gislane. É importante que vocês acompanhem a leitura, porque tem palavrinhas aqui no texto que tia Gislane vai estar explicando para vocês. Não faça a aula, não completa lá a interpretação sem antes assistir a aula de tia Gislane, tá certo? Então, entrevista, tia Suzana vai começar. Entrevista. O livro Poeminhas da Terra de Márcia Leite e Tatiana Moés foi um dos selecionados pela campanha Leia para uma Criança de 2016. Acompanhe a leitura de um trecho de uma entrevista com Márcia Leite sobre esse livro. Então, esse blog aqui vai fazer uma entrevista com Márcia Leite sobre o livro lá, aqui ó, Poeminhas da Minha Terra, sobre esse livro aqui, né? Eles vão estar entrevistando para saber o quê? Por que ela fez esse livro? Então, acompanhe a leitura de tia Gislane. A autora Márcia Leite concedeu uma entrevista ao blog que nos ajuda a conhecer mais este belo trabalho e a gostar mais do livro. Este ano ela fez 30 anos de carreira, desde a publicação do seu primeiro livro, A Barriga. Então, o primeiro livro que Márcia Leite publicou chama-se A Barriga. Em 1986, pela editora Melhoramentos. De lá para cá, publicou por várias editoras mais de 40 livros para crianças e jovens, muitos deles premiados e integrantes de programas governamentais e institucionais. Então, gente, Márcia Leite, né? Ela escreveu mais de 40 livros e ela ainda fala que é pouco, que ela acha pouco, que ela quer escrever mais e mais. Então vamos lá agora na entrevista do blog com Márcia Leite. O blog vai perguntar: como foi a criação e produção do livro Poeminhas da Terra? Então o blog está fazendo a pergunta para Márcia Leite, está entrevistando. Aí Márcia Leite responde: Poeminhas da Terra surgiu da ideia de aproximar as crianças da riqueza da cultura indígena por meio das palavras.
A atual língua portuguesa, o que é atual? Hoje, né, a língua portuguesa é composta por milhares de palavras de origem indígena. Foi o que tia Joslane falou. Muitas palavras, né, indígena. Nós às vezes nem sabemos. Ruas, comidas, animais, não é isso? Então, plantas. A maioria a maioria do tronco tupi foi sendo incorporada à língua portuguesa desde o período da colonização. Então, ela que está respondendo para o blog aí. É ela que está falando ainda. Temos muitos estados brasileiros com nomes indígenas. O Pará, o Acre, o Ceará, Paraíba, Piauí, Amapá, Paraná. Então, essas palavras aí são palavras indígenas. E cidades, então, assim como nomes de rios e regiões. Lá em Belo Horizonte mesmo, gente, a capital de Minas Gerais, né, tem muitas ruas que é indígena, são nomes indígenas, né? Então, vamos lá. Pois o homem branco, quando ela fala o homem branco, gente, ela quer dizer, não, os índios falam, homem branco invadiu a nossa terra. Quando os índios dizem o homem branco, ele quer dizer o quê? Que não é índio, é o homem que não é índio. Quando fala homem, né, é homem e mulher, não é só homem, o masculino não, homem e mulher. Então os índios falavam homem branco. Então, homem branco quer dizer aquele ser humano que não é índio, né? É diferente deles. Então, vamos lá. A ideia do livro, portanto, partiu da intenção de explorar, homenagear a língua e os primeiros habitantes da nossa terra. Língua hoje que nos constitui e nos representa. Lá quando ela fala também que a fauna e a flora. A flora, gente, quando fala flora, são as plantas, são os vegetais que existem aqui no planeta Terra. E quando ela quer dizer fauna, ela quer dizer os animais, né? Tem animais com nome indígenas, tem plantas com nome indígena, então quer dizer isso, fauna e flora. Então, agora, pessoal, tia Joslane leu para vocês a entrevista, o blog aqui fez uma pergunta para Márcia Leite, e ela falou o quê? Que ela fez, né, esse livro aqui, Poeminhas da Terra, em homenagem aos indígenas, né, aos índios. Então, o que vocês vão fazer? Tia Joslane leu para vocês aí, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão tornar a ler de novo aí, ler novamente, com cuidado, e vocês vão passar para a página 26, essa página aqui, a 26. O que vocês vão fazer? Aqui tem várias perguntas, né? Aqui na número 1 mesmo está aí. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo do texto? Qual é o objetivo do primeiro parágrafo do texto? Olha aqui. Então, o primeiro parágrafo, vocês vão procurar o quê? O primeiro parágrafo. O que eles querem, né? O que quer falar aí? Qual o objetivo do primeiro parágrafo? O que ela está querendo explicar, falar sobre o livro? Aí depois vocês vão passar para número 2. Vão passar para número 2, aí a número 3, a número 4, a número 5. Presta atenção, o 6 e o 7. Vocês vão fazer a interpretação da entrevista. Vocês vão interpretar a entrevista. Por isso que tia Joslane está falando. Ler aqui novamente para vocês entenderem. Tia Joslane explicou o que quer dizer o homem branco quando os índios falam, o que é a fauna, o que é a flora, né? Então vocês vão estar fazendo a interpretação de texto da entrevista, né, que o blog fez com Márcia Leite. Vocês vão fazer aqui, vocês vão ler. Então, português vai ser até aqui, até na página 26, tá certo?
E qualquer dúvida que vocês tiverem na hora que vocês forem fazer aí, vão passando um áudiozinho para a tia Juslane. Tia Juslane, eu não entendi, me explica isso. Se tia Juslane, no momento, não puder falar com vocês, tia Juslane depois responde, tá bom? E agora depois nós vamos passar agora para história. Não, história não, matemática, desculpa, viu? Vai ser matemática. Nós vamos passar para matemática. Então vocês primeiro, vocês façam aí a de português, vão fazer a disciplina aqui de português e depois vocês assistem a próxima aula para vocês fazerem, tá bom? Daqui a pouco o tio Juslane volta de novo.